Olá, bem-vindos ao meu canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso. Uma linguagem bem simples para todo mundo entender facilmente. E criamos esse canal também para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Conto com você. Hoje vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 99. Perguntas muito bem boladas, né? Muito técnicas e perguntas assim até curioso, tá certo? Fique até o final do vídeo que a gente vai responder as perguntas de uma forma bem simples para todo mundo entender, ok? A primeira pergunta é encaminhada por várias pessoas, inclusive o Rinaldo, né? Ele me pergunta quais os materiais para fazer, a confeccionar o bocashi, tá? Rinaldo, eu tenho uma sequência de vídeos, né, que fala sobre isso, tá? Com slides, o passo a passo. Se você puder assistir, seria bem interessante, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, né? E posso te garantir também que eu uso muito bocashi no dia a dia, né? A gente confecciona o bocashi, a gente usa o bocashi e posso dizer para você que é um material extraordinário, né? Extraordinário. Muitas pessoas acabam não usando bocashi ou usaram com falta de orientação e deixaram de utilizar esse produto, né? Agora, eu não sei dizer com relação aos bocachis, né, comercializado, porque eu não tenho muita experiência com esses bocachis comercializados, tá certo? Mas acredito que você, entendendo bem o que seja o bocashi, você vai ter um resultado bem interessante, ok? A segunda pergunta é encaminhada pelo Gildo, Mariana e outras pessoas também. Eles me perguntam como saber, né, se o seu canteiro, né, se o jardim precisa do calcário, né? O nosso canal aqui é voltado ao vaso, tá? Mas eu vou comentar um pouquinho sobre essa pergunta, porque foram três ou quatro pessoas que me solicitaram essa pergunta. Bom, eu falo alguma coisa sobre calcário, tá? Eu falo sobre o efeito do calcário no substrato, no solo. Eu vou deixar aqui no izinho também alguns vídeos que vocês poderiam assistir sobre essa questão, tá certo? Olha, o grande problema com relação ao calcário, o quanto a gente precisa colocar por determinada metragem, ou hectare, ou coisa parecida, a gente precisa, não tem como eu falar para vocês, tá? A gente precisa fazer uma análise de solo, ok? Somente com análise de solo, vocês têm que encaminhar para laboratórios de solo, né? Ok? Existem vários pelo Brasil afora, ok? Vocês inclusive podem encontrar os laboratórios, né, pela internet, ok? Vocês despacham uma quantidade de solo para fazer a análise, né? Normalmente meio quilo desse material já é suficiente, tá certo? Ok? E depois, né, dessa análise é que a gente pode fazer a recomendação, tá, do calcário por metro quadrado ou né, no jardim, tá certo? Não tem como, infelizmente, chutar. Eu vou ficar devendo essa pergunta, né, porque eu não tenho a análise do solo como é feito, tá certo? Então, esse eu vou ficar devendo para vocês, tá certo? Mas se vocês puderem assistir, tá? Assista esses vídeos, né, que a gente fala do calcário, a gente fala também do gesso, né? Que pode ser uma alternativa ao cálcio no solo, né? Mas com todo o seu cuidado, porque
O calcário ela tem uma reação no solo, né? Ok? No caso do gesso, não é a reação, mas ela tem um problema, tá? Ela pode apresentar problemas dependendo do tipo de solo, né? Então tem que usar esse produto, ok? Com alguma recomendação, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon, ok? A terceira pergunta encaminhada pela Sergina, tá? Pergunta também muito comum, viu? Ok? Ela vive comprando plantas, né, em grandes hipermercados e grandes lojas, né, lojistas, e ela me diz que quase todas acabam morrendo, né? E pergunta se isso é normal, né? Essa pergunta é muito comum, tá? Eu vou comentar aqui o que ocorre com essas plantas, tá? Normalmente essas plantas, né? Elas saem de grandes produtores, grandes regiões produtoras, né? Ok? Você precisa ver da onde está vindo essa planta, por exemplo, né? Tá? Então essas grandes redes, né, devem comprar, por exemplo, do leilão da Ulambra, né? O leilão da Ulambra, do Ceasas, né? E isso vai, né, dependendo da onde você esteja, essas plantas têm uma viagem muito longa para chegar até o local, digamos assim, de varejo, né? Ok? E com isso, nem sempre, né, varejistas ou atacadistas vão estar, digamos assim, dando continuidade na adubação ou mesmo na rega, ok? Então, tudo isso acarreta no estresse das plantas. Inclusive, eu fiz um vídeo, né, sobre a aplicação de açúcar em plantas de estresse. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir, eu acho que vai te ajudar bastante, ok? Então, dependendo, né, da modificação e do estresse que as plantas sofram, né, algumas espécies, né, mais sensíveis acabam sim se perdendo, tá certo? Mas existem formas de você contornar essa situação, que é na verdade a outra pergunta, tá certo? A quarta pergunta, né, que vai complementar a terceira, né, enviado pela Paloma também, ela pergunta como tratar essas plantas, né, que normalmente acabam morrendo, né? Olha, primeiro a gente precisa entender as plantas, né? Então, se são plantas de ambiente de pleno sol ou ambiente interno, ok? E a gente já tem que ter na mente, né, que essas plantas já sofreram estresse, tá? Então, muita gente acaba embebedando, né, o vaso, tá? E isso acarreta, sim, na morte da planta, tá? A gente tem que entender que as raízes são partes das plantas que respiram, tá? E se você embebedar, né, se você inundar o vaso, né, as raízes que já estão em estresse podem acabar morrendo, vocês estão entendendo? Então, muito cuidado nessa hora, né? O substrato tem que estar úmido, né? Não encharcado, ok? Algumas espécies, inclusive, tá nem muita umidade, ok? Então eu já comentei aqui, por exemplo, algumas suculentas, tá? Você pode deixar levemente úmido, ok? E não muito úmido, senão você pode acabar perdendo essas plantas, tá certo? Não deixar em locais de alta ventilação, não deixar, né, em locais que elas fiquem muito abafadas, né? São algumas dicas que a gente dá. Eu tenho vários vídeos que eu falo sobre isso. Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir. São algumas ideias, tá certo?
Nessa fase de muito estresse, é interessante até que você dose muito bem a adubação, ok? Tá? Porque as plantas não vai estar absorvendo os nutrientes justamente pelo estresse que ela está passando. A quinta pergunta é encaminhado pelo Ricardo, né? Ele me pergunta quais são os principais cuidados com as folhas das plantas do interior, né? Olha, Ricardo, essa é uma pergunta muito bacana, tá? Eu irei fazer um vídeo sobre esse tema, tá? E vou focar só em um vídeo, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando, ok? Bom, no caso das plantas do interior, tá? Elas normalmente, né? Elas vivem em locais de umidade um pouco maior, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é a umidade relativa do ar, ok? Normalmente elas vão estar em ambiente com a umidade relativa do ar acima de 70 e 80%, ok? Então, esse é o grande problema de ambientes para plantas do interior, principalmente plantas tropicais, ok? Então, eu já comentei agora há pouco, né? Local onde não tenha ventilação contínua, isso ajudaria muito, tá certo? Substrato também, que retesse um pouco mais de umidade, também pode ajudar, ok? E principalmente, né, dependendo das plantas, né, e dependendo do seu tempo, né, ambiente que você tenha uma borrifação, né, você pode ficar borrifando as folhas das plantas vai te agradecer com muita propriedade, porque elas normalmente são dessas regiões, né? O caso aqui eu estou dizendo dos antúrios, né, das samambaias, né? Então são plantas que gostam desse ambiente, tá certo? Eu tenho outros vídeos que eu falo, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Para você conseguir entender um pouco melhor essa situação, tá certo? Mas eu irei fazer um vídeo somente sobre esse tema. Vocês viram, né? 5 perguntinhas bem interessantes, né? Algumas técnicas, tá certo? Que a gente tenta passar algumas informações nesses vídeos curtos, né? Que não dá tempo de eu falar tudo sobre aquele assunto. Então, se vocês puderem assistir esses vídeos que a gente recomenda, seria interessante, tá? O nosso canal já tem mais de 700 vídeos, né? Se vocês puderem assistir, né, esses vídeos, seria muito interessante, tá? Tem vários assuntos, são 15 itens, né, de vídeos, né? Mas vocês que estão entrando no canal, se tiver alguma dúvida, né, ou sugestão, encaminhe para a gente, isso ajuda muito o nosso canal. E não esqueça, né, clique no joinha, inscreva-se no canal e também compartilhe. Ative também esse sininho, com isso você vai receber notificações quando esse canal tiver novos vídeos, tá certo? Conto com você. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Tá? Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial e hoje eu dedico o vídeo para o Lar Espírita, Lar Torres de Melo. Eles sempre precisam de muito apoio, né? E a gente solicita aqui doação de qualquer coisa, não precisa ser dinheiro, tá? Pode ser alimento não perecível, até perecível, né? Você pode entrar em contato com eles, né? E eles vão comentar o que eles estão precisando. Normalmente a gente direciona alimento não perecível, roupas, né? Pode ser usadas e eles recebem muitos outros materiais também. Ajude você também. E ajude o nosso canal, né? Clique no joinha, tá? Aperte no compartilhar, né? E inscreva-se, tá? Além disso, clique também no sininho, né? Que isso ajuda o sistema aqui a enviar quando tem novos vídeos aqui no nosso canal.
Aguardo você no próximo vídeo, tá? E muito obrigado.